Bom dia a todos sejam bem-vindos nessa nossa 23ª aula. Que Deus abençoe a vida de cada um. Então nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Cada vez que nós aprendemos, nós crescemos cada vez mais espiritualmente. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de todo o ser humano. Então esse é o propósito. São as revelações que Deus tem feito ao mundo através do teu Filho Jesus Cristo, onde todos os homens possam estar alcançando esta graça. Então Deus nos concede da graça. Nós terminamos as aulas passadas, estava falando da organização da igreja. Então, como adorar a Deus, adoração a Deus. Então nós falamos da ceia, falamos da oferta, falamos de louvor a Deus. Então, tudo isso deve ser feito num único momento. Então, quando todos estão reunidos, então devemos estar participando de toda esse louvor ao nosso Deus, essa adoração. Tá? Então, vimos também o dia específico para estar fazendo essa adoração e participando da ceia também, da oferta. E o propósito da igreja é o quê? É que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por todos. O que seria essa multiforme? A vontade de Deus. Então Deus quer que todo homem conheça a sua vontade. Deus quer que todo homem venha a obedecê-lo e a fazer de acordo com os seus ensinamentos aí, que ele deixou através do teu Filho Jesus Cristo, que capacitou 12 homens, e esses homens chamados de apóstolos nos deixou por escrito tudo o que aprendeu com o próprio Jesus Cristo, certo? Então, a igreja do primeiro século, ela nunca usou o dinheiro das ofertas para construções de prédios, para enriquecimento de pessoas, para fazer cadernetas de poupanças e outras coisas. Então, a igreja ela nunca foi uma instituição financeira que visava lucros, certo? Então, ela, sim, o instrumento dela era o que? O papel da igreja era, e é para ser nos dias de hoje, pregar a palavra. Levar a palavra a muitos outros que não conhecem. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que deixam a Bíblia, a palavra de Deus, só aberta, como um talismã. Mas ela foi escrita para ser lida, estudada e compreendida. Então, o propósito da igreja é o quê? É que leva a sabedoria de Deus para para que todos possam estar conhecendo a vontade de Deus. Então, esse é o propósito. E é o papel de cada cristão. Todo cristão tem esse papel aí importante. Então, é um mandamento. E nós vamos falar hoje sobre oração. Acho que a Elisete não conseguiu entrar, porque... deixa eu ver. Ela está tentando entrar, mas ela não consegue. Está tentando entrar. Deixa eu só responder ela aqui. Pronto, então vamos lá. Abre comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, o versículo 9. Então nós vamos falar aí sobre oração. Como devemos orar ao nosso Deus? Qual oração que Deus vai estar se agradando? Certo? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre a oração. E essa oração ela deve estar incluída nesse dia, nesse momento em que todos se reúnem para louvar a Deus. Mateus capítulo 6, o versículo 9. Quem gostaria de ler para nós aí? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso. Todos nós conhecemos esta oração, certo? Então, olhando todo o contexto aqui desta história, nós vemos o quê? Os apóstolos, eles estavam querendo aprender como orar a Deus. Então, eles viram, enquanto eles estavam andando com Jesus, que Jesus a todo momento ele parava para orar a Deus. Ele separava um momento para estar fazendo essas orações. E os apóstolos, vendo tudo isso, né,
vendo esse grande exemplo, então eles chegaram para Jesus e perguntaram: como que nós fazemos ou como poderemos orar a Deus? Como que nós oramos a Deus? Então aqui Jesus ele concede o quê? Ele concede aqui como se diz aqui, um modelo de oração, tá? Não quer dizer que o Pai Nosso seja uma oração, mas acaba sendo um modelo. Por que o modelo? Porque ele começa assim, ó: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Então, quando eu começo a minha oração dessa maneira, eu estou reconhecendo a grandeza de Deus, a superioridade de Deus e que Deus está acima de tudo. Ele está nos céus e ali ele está cuidando, está acima de tudo. Então, nós estamos aí reverenciando Deus acima de todas as coisas. Então, a oração eu posso estar começando, não especificamente da maneira que está aqui, do versículo 9 até o versículo 15, mas sim engrandecendo Deus na minha oração. Sempre colocando Ele em primeiro lugar na minha oração. E assim vem em seguida, vem o teu reino. Tá? Quando Jesus ensinou esta oração, naquele período, o reino ainda não estava estabelecido. O que Jesus estava ensinando? Olha, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Arrependei-vos para entrar no reino. Então Jesus estava falando da igreja. Lá em Atos capítulo 2, quando a igreja foi instituída, o reino foi instituído. Então todo cristão que está na igreja, que está buscando a Jesus, ele está no reino. Basta agora alcançar a graça. Então veja bem, a graça seria alcançar a salvação da vida eterna. E para alcançar a salvação da vida eterna, tem que viver com perseverança. Perseverança em quem? Em Deus. Perseverança em Jesus Cristo. Então, aqui é um modelo de oração. Então, como que eu devo iniciar? Colocando Deus acima de todas as coisas. Orar a Deus porque está no céu. Então, esse é o primeiro passo ao iniciar uma oração. Vamos para 1 João. 1 João capítulo 5. O versículo 14. Agora é o Gaspar. Você lê para nós, Gaspar? A Elisete ainda não conseguiu entrar. Deixa eu ver que ela mandou mensagem. 1 João 5,14. Vamos. 14, a palavra diz-nos: Isso. esta é a confiança que demos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Isso. Tá vendo o que as escrituras nos ensinam? Então, muitas vezes nós pedimos errado, nós pedimos mal. A instrução é bem clara. Então, temos que ter confiança em Deus, temos que confiar que Deus vai atender a nossa oração, mas ao pedirmos, devemos pedir o quê? Segundo a vontade dele, e não segundo a nossa vontade. Nós muitas vezes colocamos a nossa vontade. É claro que Deus ele quer fazer a nossa vontade, mas primeiramente seja feita a vontade dele. Então, quando eu fizer a oração, devo estar voltando sempre para a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus? É que nós sejamos perseverantes e que nós sejamos aí mensageiros da mensagem dele. A vontade dele é que nós sejamos obedientes à palavra dele. A palavra que está no Novo Testamento, as palavras de Jesus Cristo, que foi transmitida e escrito pelos apóstolos e outros é inspirado pelo Espírito Santo. Então essa é a vontade de Deus. Então que seja feita a tua vontade. Se nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, com certeza Deus vai conceder. Se nós pedimos com fé, com esperança, Deus vai estar aí cumprindo. Agora, se nós pedimos apenas para o nosso desejo, nossas vontades, muitas vezes nós fazemos isso e a gente vê que as orações não são atendidas, porque nós não pedimos de acordo com a vontade de Deus.
Então devemos sempre aí prevalecer a vontade de Deus, pedir segundo a vontade de Deus. Volta comigo lá em João capítulo 15. Lê o versículo 16 aí, João capítulo 15. Vou dar uma olhada aqui, 16. Lê para nós aí, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso, Jesus está nos ensinando. Está vendo o que ele está falando aqui? Está falando que não somos nós que escolhemos a Deus ou que escolhemos Jesus Cristo. É Ele que nos escolheu. O que nós devemos é aceitá-lo. É aceitá-lo. E quando nós orarmos, se pedirmos de acordo em nome de Jesus, para Deus, Deus vai estar atendendo. Mas olha só, o que ele fala aí? E vos designei para vades e deis frutos. Então devemos fazer a nossa parte. Não devemos apenas ficar só pedindo, mas devemos agir. Então, ele nos chama para sermos uma árvore cheia de frutos. O que é isso? Levar a mensagem, anunciar a palavra, dar frutos, para que muitas pessoas possam estar ouvindo. Então, o que ele fala aí? Ó, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concede. Então, se estamos ligados com Jesus Cristo, estamos aí frutificando, e se pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, ele vai estar concedendo. Ele vai conceder muito mais do que isso. É só olhar para a história de Salomão, a primeira oração que Salomão fez a Deus. O que ele pediu? Ele poderia muito bem ter pedido riqueza e outras coisas. Ele pediu apenas sabedoria. Era isso que Deus esperava. Ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria e deu muitas outras coisas para ele. Tornou ele um homem muito sábio na época e muito rico, certo? Então, assim, quando formos orar, devemos realmente, primeiramente, ver a vontade de Deus e pedir que Deus nos ajude a fazer a vontade dele. Volta para o capítulo 14 aí. Lê para nós versículo 13. O mesmo livro, João 14, versículo 13. Lê para nós. Agora é o Gaspar? Lê para nós aí, Gaspar. João 14, versículo 3. Isso. A palavra e eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso. Então veja bem. Se pedir em nome de Jesus Cristo, Deus vai estar sendo glorificado. E ele continua aí, ó. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se guardarmos os mandamentos de Jesus Cristo, ele estará nos atendendo. Ele estará suprindo nossas necessidades e estará aí cuidando de cada um de nós em todos os aspectos das nossas vidas. Então devemos agradecer e pedir em nome de Jesus Cristo. Então pedir sempre com agradecimento, tá? Independente da situação. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler agora, tá? O versículo 17. Orai sem cessar.
Olhando esse versículo aqui, esse é o versículo menor na Bíblia. Tem outro também lá do mandamento, mas esse se tornou o versículo menor com 3 palavras, orar sem cessar. Se você analisar a vida de Jesus Cristo diariamente, todo momento ele estava parando para fazer suas orações. Isso nos deixa um exemplo grande em nossa vida. Se a gente for olharmos as histórias dos homens da fé, todos eles tinham os momentos que eles paravam durante o dia para fazer suas orações. E as orações eram oração de agradecimento, independente da situação. Então, orar sem cessar. Devemos viver uma dependência completa de Deus em tudo em nossas vidas. Ser dependente de Deus em tudo em nossas vidas. É isso que Deus espera. Agora, qual a melhor posição para orar para Deus? Como devemos nos comportar perante a Deus? De joelhos, é claro. Abre comigo em Atos capítulo 20. Atos 20, versículo 36. O Gaspar já está aí com o microfone ligado. Você lê para nós, Gaspar? Atos capítulo 20, versículo 36. Atos 20, versículo 36. Versículo 36. 36, a palavra diz: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Isso. Ajoelhou-se para orar. Muito interessante aí o ponto que o Gaspar falou, que a palavra diz. É a palavra que está dizendo. E a palavra é a palavra de Deus. É o próprio Deus. Quer conhecer a Deus? Vai na palavra. Quer saber qual a vontade de Deus? Vai na palavra. Quando os profetas, antes de Cristo, recebiam a palavra, eles liam assim: o Senhor diz, o Senhor falou, o Senhor está falando. Hoje nós falamos a palavra diz, está escrito nas Escrituras, está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. Ô Cleusa, lê para nós aí, vamos para o capítulo 21, lê para nós versículo 5 do livro de Atos. Atos do quê, professor? Capítulo 21, versículo 5. Só um minuto. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia oramos. Isso, então veja bem, aqui já está em uma pequena multidão. E como que eles foram orar? De joelhos. Colocaram os joelhos no chão e oraram a Deus. Volta lá no capítulo 7 do livro de Atos. Capítulo 7. Aí lê para nós o versículo 60. 60, a palavra diz: então caiu de joelho e bradou: Senhor, não se consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Isso. Veja bem a situação aqui de Estevão. Mesmo sendo apedrejado, no leito da sua morte, ele orou. De joelhos, orou para que Deus perdoasse aqueles homens. E a palavra diz que adormeceu. Então o cristão não morre, ele adormece. Adormeceu.
Esse capítulo 7, eu costumo dizer assim, se você quer um breve resumo de Abraão até Jesus, é só ler e estudar esse capítulo 7. Ele nos traz um resumo desde Abraão até Jesus Cristo. Aqui Estevão faz o resumo de todo o Antigo Testamento. E ele termina falando, apresentando Jesus para aqueles ouvintes. E aqueles ouvintes acabam negligenciando a palavra e acabam apedrejando aí Estevão. E diante desta situação, ele cai de joelhos e ele ora a Deus. Pede perdão e Deus conforta o coração dele. Então, mesmo nos piores momentos, devemos estar orando para Deus. Vamos para o capítulo 9 do livro de Atos, o versículo 40. Cleusa, lê para nós, Cleusa, capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro, fazendo-os sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Isso. Está vendo a situação? Cada momento aí, cada situação, antes de qualquer atitude, eles oravam para Deus. Seja oração de agradecimento, seja oração de algum pedido, eles oravam de joelhos. Essa é uma das posições para orar a Deus. Qual que seria a outra? De rosto em terra. O que seria? Inclinado, né? Inclinado, você também estaria de joelho, inclina-se o rosto em terra e faz oração. Volta comigo lá em Mateus 26. Mateus capítulo 26. Gaspar, lê para nós aí o versículo 39. (26, 39). Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso. Veja bem. Aqui é Jesus fazendo a sua oração. Ele estava totalmente angustiado. Ele estava para ser preso e pregado em uma cruz. Ele sabia que iria passar por esse momento, mas o que ele fez? Se prostrou, colocou o rosto em terra, em chão, e começou a orar para Deus. E ele ora assim, olha a oração de Jesus Cristo. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A carne não queria passar por aquele momento. O desejo carnal de Jesus, se ele fosse pelo desejo carnal, ele não iria para o sacrifício. Mas olha só como que ele pede forças. Ele pede forças para que ele consiga vencer este momento. Então ele continua, todavia, não seja como eu quero. Olha só o que ele está falando. Não faça como eu quero, porque eu não quero ir. Eu não quero ir. Mas que seja feita a tua vontade. Então, se o Senhor quer que eu vá, eu vou, porque essa é a tua vontade. Ele está pedindo forças. Então, olha só. Jesus deixou a vontade dele, a vontade da carne, de lado, para fazer a vontade de Deus. E foi glorificado por isso. Foi glorificado. Então, ele está nos mostrando, sim, que quando nós oramos aí profundamente a Deus, Deus acaba aí nos confortando, independente da situação. Outra posição, de pé. Abre comigo lá em Lucas capítulo 18. Versículo 13.
Lê para nós aí, Cleusa. Lucas, capítulo 18, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, olha só, né? Ele estava de pé. Ele estava se humilhando e reconhecendo que ele não é nada, não é ninguém. Reconhecendo, pedindo misericórdia para Deus, porque ele era pecador. Olha como que Deus se agrada. E se você continuar a leitura, aí você vai ver que ele saiu dali mais justificado que as outras pessoas. Por quê? Uma oração com sinceridade. Então, em pé. Então, nós vimos aí 3 posições: de joelho, com o rosto em terra ou em pé. Mas e deitado eu posso estar orando? Seria um pouco de preguiça, né? Então, certo, vamos seguir as instruções. Podemos orar de pé, com o rosto prostrado no chão, ou de joelhos. Mas devemos orar de acordo com a vontade de Deus, pedindo aí, reconhecendo a Deus, colocando acima de tudo, e de acordo com a vontade dele, porque depois ele acrescenta as outras coisas. Como deve ser oferecida essa oração? Com fé. Devemos orar com muita fé, esperando que Deus realmente vai atender. Abre comigo lá no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Aí lê para nós o versículo 6. É o Gaspar? Tiago 1, versículo 6. Peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Isso. A onda ela vai onde o vento leva ela. Não é isso que acontece? Então, o que ele está dizendo assim? Quando eu oro com dúvidas, não serei atendido. Ele está dizendo que devemos orar com fé, confiante que Deus vai atender. Mas orar de que maneira? De acordo com a vontade dele. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus está nos ensinando? Em nome de Jesus Cristo. Devemos orar com espírito perdoador. Olha aquele homem que orou de pé, aquele publicano. Ele estava com o espírito perdoador, reconhecendo que ele era, sim, um pecador. Certo? Então ele orou aí com espírito perdoador. Volta lá, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 14. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 14. Bom dia, Jennifer. E Bom dia, aconteceu o desculpa, quê? Sem problema. Pode ler, Cleusa. Nós estamos no Lucas capítulo 6, ou Mateus capítulo 6, desculpa. Mateus capítulo 6, versículo 12 ao 14. É Mateus, desculpa. Espera aí que eu errei, então. Vou voltar lá. Mateus 6, 12 ao 14. Estava lá no Mateus 6. Isso. Só um minuto. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens nas suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Isso. Então nós vimos aí que é a continuação da oração. Como a Jennifer chegou agora, só vou explanar um pouquinho sobre a oração. Nós estamos falando sobre a oração, Jennifer, que faz parte também quando nos reunimos para louvar a Deus. Então, quando nós nos reunimos, devemos participar da ceia, da oferta,
do louvor a Deus, louvar a Deus e também fazermos oração. Então aqui Jesus está nos ensinando como fazer oração. Primeiramente, devemos começar de que maneira? Engrandecendo a Deus, colocando Deus sobre todas as coisas, reconhecendo a supremacia de Deus, reconhecendo o poder dele, né? Reconhecendo que o reino pertence a ele, certo? E nós vimos as posições que devemos estar orando. As escrituras nos ensinam que devemos orar em pé, ou de joelhos, ou prostrados em terra, no chão. E sempre em nome de Jesus Cristo, orarmos de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. E também com o coração perdoador. Devemos ter esta capacidade de perdoar as outras pessoas, independente do que elas fez. Se nós temos a capacidade de perdoar nossas pessoas, então Deus estará nos perdoando também. Agora, se eu continuo pedindo perdão para Deus, mas não sou capaz de perdoar a outra pessoa, como que Deus vai me perdoar, se eu não sou capaz de perdoar? Então, aí é onde entra, né, a imagem e semelhança de Deus, ter essa capacidade de perdoar as outras pessoas. Se eu perdoar, olha só, Deus vai me perdoar. Ele termina aí o versículo, no versículo 14. Se um homem tem a capacidade de perdoar, Deus vai estar perdoando esta pessoa. Então, devemos pedir para que Deus nos livre de toda tentação, que nos dê força se alguma tentação vir, se alguma tribulação vir, se algum problema vir. Então, pedir para que Deus nos fortalece nesse momento, para que nós possamos estar passando. Recentemente aí, o mundo passou por uma turbulência aí com essa pandemia. Então, veja bem, nós não oramos, não pedimos que Deus esteja nos confortando e ajudando. Deus cuidou de muitos cristãos. Teve muitos, sim, que Deus acabou levando aí com a doença, né? Mas com certeza Deus estava cuidando também dessa pessoa. E Deus continua cuidando nos dias de hoje. Então devemos pedir força para Deus de acordo com a vontade dele, porque ele tem poder para cuidar de cada um de nós. Então Deus nos concede esta graça. Então devemos estar orando aí com o Espírito perdoador. E de que outra maneira também? Com o coração quebrantado. O que seria com o coração quebrantado? Vamos lá para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Aí eu vou pedir para Jennifer, você ler para nós? Hebreus 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso. Então veja bem aí, né? Algumas especificações quando estamos orando. De que maneira? Com o coração sincero. Então, temos que ser sinceros com Deus. Fala seu problema, conversa com ele, como se você estivesse conversando com um amigo ou com alguma amiga, né? A gente não tem costume, às vezes, não tem um amigo mais próximo ou amiga, as mulheres têm as suas amigas mais próximas, você acaba se abrindo para essa pessoa. Devemos fazer isso com Deus. Deus é o nosso amigo, é o nosso Pai. Ele sabe dos nossos problemas, ele sabe das nossas dificuldades, só que ele quer ouvir nós. Ele está ali disposto a ouvir a nossa conversa. Então abre o coração para ele com sinceridade. Fala, Pai, estou passando por isso, não sei o que fazer. Então conversa com Deus. Nós devemos fazer isso em nossas orações. Mas muitas vezes nós fazemos nossa oração correndo com pressa. Eu falo isso porque às vezes eu faço isso também. A gente vai orando de qualquer jeito, né? A gente ora assim, pronto, já orei, pronto, já está tudo certo. E é onde nós estamos enganando a nós mesmos, porque não é bem assim. Devemos separar um tempo e conversar com Deus. Quando estamos conversando com Deus, já estamos orando. Estamos expondo nossa situação. Deus vai estar cuidando e vai estar nos confortando no nosso coração. Então, olha aí, devemos aproximar dele com sinceridade, com o coração puro, coração pleno, com fé, sabendo que ele está nos ouvindo e que ele vai atender de acordo com a vontade dele, porque ele sabe
melhor do que nós o que é bom para cada um de nós. Então, aí, tendo o coração purificado, tendo nossa consciência lavada, nosso corpo lavado, né? Então, lavado com água pura. Quem que é a nossa água pura? É Jesus Cristo. A partir do momento que eu aceitei Ele, estou em perseverança, estou sendo uma água pura. Fui lavado com água pura. Então, é isso daí que Deus espera. Que nós tenhamos nosso coração quebrantado. E, claro, com submissão, reconhecendo a grandeza e supremacia de Deus. Abre lá em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Agora o Gaspar seria para nós, Gaspar. Capítulo 22, versículo 42. Dois. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso, nós vimos lá em Mateus, certo? Quando Jesus estava orando e ele estava sendo aqui, ele estava para ser preso e crucificado. Pela vontade da carne, ele não queria. Mas olha o que ele fala. O que Jesus fala? Pai, passa de mim esse cálice. O que quer dizer, Pai? Não deixa que eu passe por esse problema. Não deixa que eu seja crucificado. A carne estava dizendo isto. Mas como que ele termina? Não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Então, devemos fazer oração com submissão. Porque se a vontade de Deus é isso, e nós estamos fazendo, estamos sendo submissos a Ele. E a nossa oração deve ser desta maneira, com submissão, de acordo com a vontade de Deus. Com certeza, Ele vai estar atendendo. Outro ponto importante, com santidade. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2. Com santidade. Cleusa, lê para nós. 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Isso. Então, é papel fundamental do homem fazer oração. A mulher também deve fazer, mas é papel do homem fazer oração em todo lugar, com mãos santas, sendo purificado. Então, não deve ter nenhum rancor no coração. Não deve ter nenhuma desavença com o próximo no coração. Deve estar puro, purificando. Então devemos aprender a perdoar as outras pessoas. Isso nos torna santos perante a Deus. Santos, o que é santo? É aquele que vive nos mandamentos do Senhor, aquele que busca a Deus, aquele que procura obedecer a Deus e vive nessa obediência. Ele se torna um santo, que é separado das coisas do mundo. Então devemos aí viver uma vida em santidade. Então essa é a maneira da oração, certo? E também na mesma reunião, quando nós estamos aí fazendo adoração a Deus, nós vimos o quê? Devemos participar da ceia, da oferta, louvar a Deus em oração, estão todos reunidos e devemos aí ouvir a palavra. Deve ter alguém para estar pregando a palavra. Abre lá em Atos capítulo 20. A palavra ela deve ser pregada, anunciada. Atos capítulo 20, lê para nós aí. Agora é a Jennifer. Me perdi. Pode ler para nós. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Isso.
Nós já lemos essa passagem anteriormente em relação à ceia. Quando que é feita a ceia? No primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, quando estamos reunidos, então devemos estar fazendo todas essas sequências. Tá? Não tem uma sequência específica, mas devemos participar da ceia, da oferta, da oração ao Senhor, do louvor ao Senhor, certo? Adoração a Deus. E também ouvir uma mensagem. Olha só, depois que eles ceiaram, Paulo passou uma mensagem, deu uma pregação para eles. Depois que ele terminou a pregação, que se despediram, ele foi embora. Então, a pregação da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo aqui na igreja, ele pregou a palavra. Então, deve seguir esses ensinamentos. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 14, agora é o Gaspar. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 34 e o 35. Lê para nós aí, quem está lendo. É o Gaspar. 1 Coríntios, capítulo 14, Gaspar, versículo 34 e 35. 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissa, como diz a lei. 35. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Vamos lá. Esse é um ponto meio polêmico nos dias de hoje, tá? Então vamos lá. Vamos olhar todo o contexto aí antes de chegarmos a 1 Timóteo. Tá? Então, no versículo 26, ele começa aí orientando os irmãos em relação às línguas. Tá? Então, se alguém tiver aí o dom de falar em língua, tem que ter um intérprete. Se não tiver, ele deve ficar calado. Então, ele vai dando as instruções de como se comportar. Então, olha só, o versículo 31. Porque todos podereis profetizar. Todos podem profetizar. Cada um seguindo a sequência aí, não todos ao mesmo tempo. E ele entra aí sobre relação à mulher. Tá? O que acontece? É errado a mulher pregar? Não. Mas no ato, quando estiver todos reunidos e ali naquela congregação, a mulher ela não deve levar a palavra. É o papel do homem e não da mulher. É responsabilidade do homem, não da mulher. A mulher pode ensinar? Pode. Ela pode ensinar as crianças e outras mulheres. Vamos supor que vai ter lá vamos falar assim, vai ter um culto para Deus, um culto ou uma missa, seja o que for para Deus. Quem que deve estar dirigindo? Um homem. Mas se não tiver homem, tiver mulher, a mulher pode dirigir? Ela pode, mas um homem deve sair. Ela deve pregar para as mulheres, porque aqui é bem claro. Muitos falam hoje, não, mas a gente tem que rever tais situações que está escrito na Bíblia. Não devemos rever. Os ensinamentos são claros. São claros. O que está dito já foi dito. Devemos obedecer e não rever. Rever e obedecer são totalmente diferentes. Mas o mundo hoje nos ensina que devemos rever. Em relação à palavra, não. Porque Deus já deixou por escrito justamente por isso. Tá? Então as mulheres devem conservar caladas. Mas e se a mulher vai na igreja e o marido não vai? Com quem que eu devo aprender? Procura um outro irmão, ou outra irmã, ou alguém da igreja, uma mulher. Se for um homem, que a esposa esteja presente. E ali aprende e tira suas dúvidas com alguém que sabe. Mas, olha só, ele deixa bem claro, conserva-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. E ele fala, se o marido vai junto, então aprende com o marido. E ele termina aí, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, versículo 36, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Paulo está dizendo, não sou eu que estou falando. Eu recebi do Senhor Jesus. Não é o Paulo que está falando, ele está falando as instruções que ele recebeu. Ele está transmitindo as instruções. Se alguém o ignorar, versículo 38, será ignorado. Então veja bem, a instrução é clara. Vamos para 1 Timóteo capítulo 2. Agora é a Cleusa. Lê para nós o versículo 8 ao 15. 1 Timóteo capítulo 2, 8 ao 15. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. É aqui mesmo? Isso. Sem ira e nem contenda. Os deveres das mulheres cristãs. E do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salva-se-á, porém dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Isso. Vamos lá. Tá vendo que o papel é do homem? Quando ele começa assim, quero, portanto, nós acabamos de ler esse versículo, estamos lendo novamente, então já estamos lendo todo o contexto aí, né? Então, é papel do homem conduzir aí uma congregação perante a Deus, tá? A mulher pode. Existe pastoras? Existe, a pastora é a mulher do pastor. E ela pode ensinar as mulheres. Ela pode fazer um culto ou uma missa para as mulheres. Só que aí nenhum homem poderá estar presente. Se tiver um homem presente, é ele que deve levar a palavra. Mas então, mulheres, ela pode passar para as mulheres. Sim, para as crianças também, pode estar passando para as crianças também. Então, a instrução aqui é bem clara. Então ele começa, as mulheres devem se vestir decentemente. Então, se vai numa igreja, numa congregação, vou falar congregação porque aí envolve igrejas, tá? Congregação é reunião de cristãos. Quando se vai à congregação, ela deve ir decente, sem chamar atenção. Então, ela não deve chamar atenção. Então, se ela estiver lá no meio da congregação e ela tirar a atenção de outras pessoas, ela vai ser cobrada por isso. Mas por quê? Por causa da roupa, por causa de algum outra coisa, acessório que ela estiver usando, Deus vai cobrar ela por isso. Por quê? Porque ali a gente devemos estar concentrado naquele momento a Deus. Então deve se vestir decentemente aí, né? Que mais? Porém com boas obras, porque Deus se agrada com isso. Deus vai atender também. A mulher também ela é participante, igual ao homem na graça. A mulher também tem o mesmo direito em relação ao homem, tem o mesmo direito igual ao homem sobre a salvação. Deus estendeu não só para o homem, mas para a mulher também. Deus estende essa salvação para todos que aceitam, homens, mulheres, sem distinção. Porém, no momento ali que todos estiverem reunidos, quem deve levar a palavra, quem deve conduzir tudo é um homem, não é a mulher. A mulher deve estar ali ouvindo, aprendendo. Olha o versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Submissão é o quê? Que ela está respeitando a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Senão, Paulo não estaria dando esse ensinamento. E não permito, e ele fala aí, versículo 12, e não permita, agora está dando uma proibição. Está proibindo
e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Isso perante ali aquele momento de congregação. Quem deve fazer é papel do homem. Se um homem deixar para a mulher fazer, ele está negligenciando o papel dele. Deus vai cobrar mais dele do que da mulher. Vai cobrar também da mulher. Um certo dia eu estava conversando com um amigo meu que ele é presbítero, e ele falou para mim que ele foi ungido pela pastora e que a pastora era a pastora dele e que ela ensinava a ele. Eu falei, você está errado. A palavra não diz assim, abri esse versículo e fala que é você que tem que conduzir. Ela pode ensinar, ela pode ser pastora, mas para mulheres. Se você quer aprender, então você procura um outro para você aprender. Era presbítero. Enfim, diante da situação, o que aconteceu? Infelizmente, acabou separando aí da esposa. Mas é uma triste realidade que acontece nos dias de hoje. Então, veja bem, Paulo ele está dando uma proibição, gente. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Ele continua. Por quê? Porque primeiro Adão foi criado, depois veio a mulher. E ele dá a explicação sobre essa situação. Mas ele deixa bem claro que são as palavras do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ele deixa bem claro, o Senhor me ensinou isso, e eu estou repassando para vocês. Essa é a vontade de Deus. Deus não está excluindo a mulher. Então a mulher no primeiro século não tinha autoridade nenhuma para fazer pregação nas reuniões de adoração. Não tinha. Isto é o papel do homem. O papel do homem. Então, nós vimos aí a organização de um culto, uma adoração para Deus, da igreja bíblica, a igreja que segue os ensinamentos das Escrituras. Nós não devemos rever o que está escrito. Nós devemos estudar, entender e obedecer a palavra. A Cleusa ergueu a mão, Cleusa? Pode falar, Cleusa. O professor, então, que nem aqui, né? Tem uma pastora, ela que comanda a igreja. E ela é solteira. Então, é errado. Olhando para as escrituras, está errado. Ela pode conduzir, ela pode, mas se for apenas mulheres. Entendeu? Se for apenas mulheres, ela pode conduzir, sim. Mas se tiver homens no meio, é papel do homem, não é papel dela. Nesse caso, Deus vai estar cobrando dela e vai estar cobrando daquele que permitiu, mais ainda. Porque ele deixa bem claro aqui na palavra. Porque o que acontece? Muitos pastores falam hoje, não, mas a gente tem que rever o que a Escritura está dizendo. Não tem que rever nada. Devemos obedecer. Devemos estudar e conhecer, pedir a sabedoria de Deus. Então é errado. Perante a Deus é errado. As Escrituras nos ensinam que é errado. Agora, se tiver só mulher na igreja, deve ter sim uma líder. Deve ter, toda mulher deve ter uma líder na igreja. Mas na hora do culto, da adoração a Deus, é um homem que deve conduzir. Não é a mulher, papel do homem. Não é. Aí o homem está transmitindo o papel dele, está transferindo o papel dele para a mulher. Paulo deixa bem claro que Deus não se agrada com isso daí. É errado. Nesse ponto é errado. E quem frequenta a igreja, então está errando também? Ouvindo ela? No caso das mulheres, não, mas dos homens, sim. Os homens estão errados. E Deus vai cobrar de cada um isso daí. Deus cobra os nossos erros. Né? Uhum. Então a gente deve sempre pedir misericórdia para Deus e tentar consertar. Mas é papel do homem esse papel, tá? No caso dela, se tem uma pastora, porque ela é esposa de um pastor, então é ele que deve conduzir. Deus vai cobrar mais dele do que dela. Mais dele do que dela, porque é ele que deve conduzir. Ele deve permitir que ela seja pastora e ensina? Sim, quando tiver apenas mulheres. Pode fazer um culto só de mulheres? Pode. Pode fazer um estudo só de mulheres? Pode também. Aí no estudo,
no bate-papo bíblico, a mulher pode comentar? Aí pode. É situação diferente. Aqui, as escrituras estão nos ensinando em relação ao culto a Deus, a adoração a Deus. Onde aí, nessa adoração, deve ter presente a ceia, a oferta, o louvor, a pregação da palavra e a oração. São 5 elementos aí que devem estar presente em uma adoração a Deus. E quem deve conduzir é um homem que deve conduzir. Então, se tiver uma pastora lá e um homem tiver um homem no meio, ele vai ser cobrado por isso. Mesmo se ele não tem esse dom de levar a mensagem ou realizar algum trabalho, ele tem que sair e deixar as mulheres conduzir. Então, ela pode sim muito bem continuar como pastora, mas porém para mulheres, e fazer um culto somente para as mulheres. Fazer de acordo com as escrituras está ensinando. Então, ele deixou bem claro o versículo 12. Mas vamos falar, não, mas a gente tem que rever a situação. Hoje a mulher pode? Pode, para as mulheres. Então, nós não podemos negligenciar o que está escrito. Nós não podemos pegar o que está escrito e rever. Não, mas isso era lá no primeiro século. Mas Deus é eterno. Se ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, ele é o mesmo amanhã. Os ensinamentos dele é o mesmo. A palavra não muda. O que muda diariamente é a misericórdia de Deus, que vai se renovando diariamente. Cada dia que amanhece, a misericórdia de Deus vai se renovando. Então ele vai nos dando uma nova possibilidade, uma nova oportunidade de adorá-lo, né, e segui-lo, e fazer a vontade dele. Com isso a gente vai alcançando a salvação. Perante as escrituras, Cleusa, tá errado, tá? Perante as escrituras. Sou eu que estou falando. É igual, eu tinha um aluno, ele estava lá em Venceslau dando aula, e o aluno leu, nós vamos ler logo para frente aqui, sobre a qualificação do presbítero. Tá? A qualificação do presbítero. E quando ele leu, ele pediu para ler, ele leu essa passagem. Quando ele leu essa passagem, ele bateu na mesa e levantou. Falou assim, então, professor, você está falando que eu não posso ser pastor porque eu estou indo para o 3º casamento. Falei, não sou eu que estou falando, você acabou de ler o que está escrito aí. Não, mas aqui está dizendo que eu não posso ser. Então, se ele está dizendo que você não pode ser pastor. Ele estava no 3º casamento e não pode ser. Ele não gostou do que ele estava lendo, só que ele não conhecia. Ele estava sendo pastor, ele estava sendo preparado para ser pastor, mas não conhecia essa palavra. Então, todo cristão deve conhecer todas as escrituras. Nós vamos conseguir gravar tudo? Não. Não. A gente vai ter uma ideia. Ah, eu estou com dúvida? Abre as escrituras e vai ler. Ah, mas eu não sei onde achar. Procura alguém que sabe ajudar você a achar. Ou hoje até o próprio Google também já te dá algumas passagens. Então, assuntos. Só que nós negligenciamos todas essas etapas. Nós, como cristãos, negligenciamos. E isso Deus acaba se desagradando. Aí a gente começa a fazer as coisas colocando o que a gente acha que está certo no meio. E não é bem assim. A gente tem que fazer. Somos nós somos errados. Por quê? Por causa disso. Porque nós queremos pegar as coisas que está escrito na Bíblia e adaptar ao nosso dia a dia. Adaptar aos nossos desejos. É isso que nós fazemos isso. Mas não devemos fazer isso. Nós devemos seguir o que está escrito. Jesus deixa bem claro que o cristão ele perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Está lá no livro de Mateus. Mas aí, só finalizando esse ponto aí, Cleus, você tem mais alguma pergunta? Não, a minha dúvida era essa mesmo, porque eu até andei lá nessa igreja, mas eu já pensava mais ou menos assim, né? Que eu já tinha ouvido sobre isso. Ah, entendi. Mas é complicado, né, professor? Porque
Hoje em dia, se a gente fala isso, o povo não entende. Eles falam assim que o importante é pregar a palavra, que Deus não está olhando para quem está pregando. Olha assim, para quem está pregando, Deus vai cobrar mais ainda. Principalmente se ele não fizer de acordo com o que está escrito. Você entendeu? A cobrança será maior. Está lá no livro de 1 Pedro. Mas vamos lá. Só guarda essas duas passagens aí que tem, porque ela é bem clara, tá? Um certo dia eu vi assim, um pastor falando assim, mas o que está escrito aqui foi escrito para os judeus, o que está escrito no Novo Testamento. Eu falei para ele, então para que você está seguindo? Então você está errado. Porque não está escrito para os judeus. Deus estendeu essa graça para todos. Todos nós, todo cristão hoje pertence à nação de Deus. Então hoje a igreja é o novo Israel, que Deus formou, está formando e conduzindo. Então nós devíamos seguir. Quando o povo desobedecia, o que acontecia? Era castigado. Isso é a mesma coisa com o cristão. Por que nós temos muitos problemas hoje, até dentro da igreja, por causa dessas situações que acontecem dentro da igreja? Então, quando a igreja se reúne, são várias orações, tá? Várias orações deve estar fazendo, agradecimento, pedidos, várias orações, tá? Deve estar comemorando a ceia do Senhor, lembrando o sacrifício de Jesus por cada um pela igreja, lembrar da morte e ressurreição de Cristo, deve cantar vários cânticos, louvar a Deus, né? Não ensina o uso de instrumentos, não menciona. Mas tem sim na Bíblia, tem no Antigo Testamento. Só que nós não vivemos no Antigo Testamento. Nós vivemos no Novo Testamento. É só olhar as Escrituras. Deve ter a contribuição, porque as Escrituras nos ensina, tá? A maneira correta de contribuir. Não é dízimo, porque dízimo é uma obrigação. Então, as Escrituras nos ensina que devemos ofertar com amor, com alegria, de acordo com o nosso ganho, voluntário de coração. E deve ter a pregação da palavra. Deve ter a pregação da palavra onde todos possam ouvir, entender e sair de lá edificados. E quem deve conduzir é um homem. É um homem que deve conduzir, e não a mulher. Tá? Então as Escrituras nos deixam bem claro. Agora nós vamos entrar sobre os presbíteros. Quem que deve estar conduzindo tudo isso? São os presbíteros. E nós vamos ver as qualificações de cada um dos presbíteros. Para ele chegar a ser um presbítero, ou um bispo, ou um pastor, ou um líder religioso, dependendo de religião. Vamos falar líder, né? Mas hoje, tanto no mundo evangélico como no mundo católico, existem os presbíteros. Abre comigo lá em Efésios capítulo 11. Efésios capítulo 4. Quem que lê agora, eu perdi a sequência. É a Jennifer ou o Gaspar? Eu acho que é eu. É a Jennifer? Então lê para nós, Jennifer. Efésios capítulo 4. Gente, não sou eu que estou falando isso em relação às mulheres, tá? Está nas Escrituras. Está bem claro aí. O problema é o quê? Que nós negligenciamos muitas passagens das Escrituras. E não é para ser assim. Efésios capítulo 4, versículo 11 e o 12. E ele deu uns como os apóstolos, e outros como os profetas, e outros como os evangelistas, e outros como os pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso. Eu vi um certo dia na televisão um jovem falando que a Bíblia ela estava ultrapassada e deveria ser reescrita.
Analisando esta frase, aí você chega à conclusão que a situação que nós chegamos, nós queremos reescrever aí a palavra de Deus, ou reescrever a vontade de Deus. Quem se alegra com isso? Não é Deus. Se Deus não se alegra, quem está se alegrando? É o adversário. E ele vai inculcando, colocando na cabeça das pessoas isso. E a gente acaba caindo no erro se nós apoiamos ou vamos para essa ideia, tá? Porque a palavra de Deus, ela não muda. Desde quando Deus criou todas as coisas, ela nunca mudou. Ela sempre permaneceu a mesma. Somos nós que queremos mudar ela. E o que acontece? Doenças. Lá no Antigo Testamento, Deus falou para o povo assim: ó Israel, se vocês não obedecerem minhas palavras, vocês terão maldições. E o que seriam essas maldições? Vários tipos de coisas. Problemas de relacionamento, doenças, e assim, catástrofes, e assim, várias coisas. A terra iria sofrer, todos iriam sofrer por causa disso. Nós não sofremos até hoje por causa do pecado de um casal? De um casal, porque foi os dois que errou. Os dois pecaram. E toda a humanidade traz esse pecado dentro de si. Então, a palavra ela permanece a mesma. Então, olhando aqui para a leitura, Deus vai capacitando cada um, dando um dom para cada um. Um para mestres, outro para pastor, outros para juiz. O único juiz é Deus, certo? O único é Deus. Então ele vai capacitando cada um de acordo com a vontade dele. Cadê que até perdi a passagem que eu estava lendo, que nós estávamos lendo, é o 11 e o 12, do capítulo 4 de Tiago, certo? Ele fala até se a gente falar mal, o Tiago não, é Efésio, eu não sei porque que eu estou em Tiago, volta. Estou aqui em Tiago, nós já lemos, é Efésio. Então ele vai dando um dom para cada um recebe o dom para estar conduzindo, porém todos são iguais perante a Deus. Todos nós somos iguais. Lá, aqui que está dizendo lá, olha só, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que foram os 12 homens que ele escolheu. Outros para profetas. Profetas é aquele que ouve a mensagem e a transmite, de acordo com o que ouviu. Mas a mensagem que é a mensagem de Deus. Outros para evangelistas. Qual que é o papel do evangelista? É ensinar, levar a palavra, que é o papel de todos. E outros para os pastores. Pastores é aquele que vai conduzir o rebanho. E mestres é aquele que vai ensinar. Então ele vai capacitando cada um. E o trabalho de cada um desses se torna, vai aperfeiçoando toda a igreja. Vai edificando o corpo da igreja, onde Cristo é o cabeça. Olha o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento o quê? Na palavra. E não negligenciamento. Para os santos, para o desempenho do seu serviço. Para edificação do corpo de Cristo. Por isso que todos são importantes. Está vendo o que as Escrituras nos ensinam? Quando o apóstolo Paulo chegou lá na cidade de Bereia e começou a ensinar eles, e lá fala que os bereanos eles tinham uma condição de vida melhor, então todos tinham a Escritura na mão. Eles ouviam o que Paulo estava ensinando e ia conferir nas Escrituras se realmente estava certo ou não. Eles iam conferir. O que o cristão deve fazer? Todo ensinamento deve conferir nas Escrituras. Ah, eu vi uma palavra linda de alguém assim, assim, assim. Ótimo, perfeito. Tem gente que tem um dom da palavra, dom de falar, o dom de transmitir uma mensagem. Só que devemos ver se realmente a mensagem está de acordo com as Escrituras. Se os ensinamentos estão de acordo com as Escrituras. Por isso nós devemos aprender as Escrituras. Para aprendermos a ver realmente se tudo está de acordo com o que Deus quer. E não de acordo com o que nós queremos.
Nós vivemos numa época onde hoje as pessoas querem fazer o que elas querem. Aí ainda coloca se Deus, né? Se Deus quiser. Mas primeiramente, o ensinamento não é assim. Ora para Deus, pede, se for permissão de Deus, amanhã eu farei isso, farei aquilo. Primeiramente. Mas vamos lá. Qual foi o motivo do Senhor ter estabelecido uma liderança na igreja? Versículo aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Então, nós vamos começar a falar agora. Qual dessas três opções? Obter fama, ser glorificado pelos homens ou para a edificação do corpo? De acordo aí com Efésios 4, 11 a 12. Qual foi o motivo de ter estabelecido aí uma liderança? Esses homens são a liderança. Pastores, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. Por que Deus concedeu? Para quê? Versículo 12 responde essa pergunta. A Jennifer ia falar alguma coisa? A Jennifer cortou? A Cleusa? Isso mesmo. Isso mesmo, versículo 12, né? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo para ser edificado de acordo com a vontade de Deus. Esse corpo está falando onde a igreja deveria ser uma única. Falando a igreja do primeiro século, ela escolhia seus líderes e eram chamados de... Vamos lá para Atos 14. Atos capítulo. Era eu vou ler, mas é que tá falhando aqui para mim. Já falei, então pode ler, Cleusa. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Isso, a versão dela fala anciãos, tem outras versões que fala presbíteros, tem outra versão que fala pastores. Mas, porém, se olharmos nas escrituras, essas funções são todas as mesmas. Tem as mesmas qualificações que nós vamos ver daqui para diante. Então, promovendo-lhes cada igreja eleições de presbíteros ou anciões, está no plural. Está no plural. Então, é mais de um. Em cada um eles promoviam homens ou líderes para conduzir a igreja. Depois de muitas orações e jejuns, eles faziam isso. E Deus ia cuidando de tudo. Para Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1, 1. Gaspar está por aí, Gaspar? Lê para nós aí, Gaspar. Filipenses 1, versículo 1. Ok. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Isso. Paulo e Timóteo. O que eles estão falando? Eles estão escrevendo aqui para os bispos, diáconos em Filipos. Então era no plural. Bispos ou diáconos. O papel é o mesmo. Lá em Efésios 4:11 nós já lemos, fala pastores.
Então, seja presbítero, seja bispo, seja pastor, seja o que for, é o mesmo homem, a mesma função. A mesma função deles, pastorar o que? O rebanho. Então, a função é a mesma. Não existe uma hierarquia. Na igreja do primeiro século não tinha uma hierarquia. A função é a mesma. Então, não é nenhum maior ou melhor do que o outro. Cada igreja escolhia os seus líderes, as suas próprias congregações. Volta lá no Atos capítulo 14. Lê para nós aí o versículo 23, acho que agora é a Jennifer. De novo, gente, vamos relembrar, lê para nós. E havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orando os jejuns, os encomendaram ao Senhor que havia do crido. É esse? Isso. Ah, tá. Mas por que nós estamos lendo novamente? Porque está vendo que está no plural. E era em cada cidade. Presbíteros ou anciões em cada igreja. Que era no plural. Vamos para Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5. Cleusa, lê para nós aí. Tito é bem pequenininho, né? Que a gente quase não acha, né? Mas depois de 2 Timóteo. Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tá vendo? Em cada cidade tinha que ter vários presbíteros. Aqui fala em cada cidade porque ele está referindo que em cada cidade a igreja tinha que ser uma única só, falando em unidade. Uma única só. Não várias, mas uma única. Então, em cada igreja era eleito presbíteros ou anciãos ou bispos. A função é a mesma. Algumas versões que mudam o nome, que muda, coloca presbíteros, outras colocam anciões, outros colocam os bispos, e assim por diante. Então, tem que ter mais de um, porque se um de repente faltar, o outro está lá para cobrir. Então, é no plural. Volta lá no livro de Atos, capítulo 20, o versículo 17. É 9h30? Então, nós temos tempo um pouquinho ainda. Atos capítulo 20, versículo 17. Lê para nós aí. É o Gaspar? Sim. Versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Isso. Então, da onde? Em Éfeso tinha presbíteros. Em cada cidade era eleito vários. Então, no plural, no mínimo 2. Então, chamou os presbíteros de Efésio. Está no plural. Filipenses 1, nós já lemos. Bispos que vivem em Filipos. Outras versões falam os presbíteros. Outra falam anciões. Não importa.
A função é a mesma, está no plural. Olha aí o capítulo 21 de Atos. Lê para nós aí o 17 e o 18. Acho que agora é Jennifer, né, Jennifer? O 17 e o 18. Lê para nós aí. Atos 21, 17 e 18. E chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago, e compareceram todos os anciãos. Isso. Então, olha só aí. Está também no plural. Paulo se encontrou com quem? Com os presbíteros de Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém. Então, em Jerusalém, ele se encontrou com quem? Com os presbíteros, ou anciãos, ou bispos. Não são diferentes, são iguais. O papel deles é cuidar do rebanho. Então está no plural. Então está no plural. 1 Timóteo capítulo 3. Vamos para 1 Timóteo capítulo 3. Agora, quais são as qualificações de um presbítero, ou ancião, ou bispo, ou pastor? É necessário que ele tenha o quê? Lê lá para nós. Está aí bem na tela o versículo, mas vamos ler. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. É a Cleusa agora que lê, Cleusa? Isso. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso, então ele tem que ter um bom testemunho, para que ele não se ache melhor do que os outros. Então não é correto, ele deve ser uma pessoa conhecida de toda a congregação. Não é correto ficar transferindo de uma cidade para outra os líderes. Eles eram eleitos dentro da própria congregação, todos conheciam a vida dele, como que ele era, como que era o temperamento, se ele tinha essa capacidade ou não, capacidade de ensinar. Então eram pessoas eleitas dentro da própria congregação, conhecido por todos. Qual que é a função dele? Vamos para 1 Pedro, capítulo 5. Qual que é a função desse líder? Do 1 ao 3, lê para nós aí. 1 Pedro, capítulo 5, agora é o Gaspar. Versículo 1 até o 3. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 1, terminamos no 3. Título: Aos presbíteros e aos jovens. Versículo 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está ao seu lado, aos seus cuidados, olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 3. Não acha como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Isso. Então veja bem, tem até uma lacuna para preencher aí, certo?
Primeiramente, eles devem, está falando no plural. E o que ele deve ser? Deve fazer espontaneamente, não por obrigação, mas espontaneamente, não por constrangimento, não por interesse ou ganância, mas sim com amor. Então, olha aí, tem até uma lacuna para a gente preencher. Os presbíteros, o que ele deve fazer? Versículo 2. O que ele deve fazer? Presbíteros ou anciãos, ou pastores, tá? Ou bispos. O que ele deve fazer? Pastorear o rebanho de Deus. Isso. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas versículo 2, mas o quê? Finalzinho aí. De boa? Ânimo. Vontade. Ânimo, pronto? Isso, ânimo, vontade. Isso aí. Espontaneamente. Nem por sorte da ganância, mas, de novo ali, nem por sorte da ganância, mas boa vontade, eu já estava lá na frente. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos o quê? Versículo 3. Rebanho? Não, versículo 3. Finalzinho, versículo 3. É mais ou menos isso. Antes de rebanho, o que está escrito? Herança de Deus? Exemplo. Dominadores. Acho que eu estou no lugar errado aqui. Não, é aí mesmo, é aí mesmo. Tá, todos estão certos. Mas é no versículo 3, no finalzinho. Vamos colocar aí as 3 últimas palavras do finalzinho do versículo 3. O que diz aí? Tornando-vos Exemplo ao rebanho? exemplo ao rebanho, isso, ou modelos ao rebanho. Então ele deve ser um exemplo, um modelo, porque todos vão se espelhar a ele. Todos se espelham a ele. Então ele deve ser um modelo, ele deve ser um exemplo na sua vida. Então, para ser um presbítero, para ele ter essas qualificações, então todos devem conhecê-lo bem, devem conhecer bem a jornada dele. Então ele deve ser um modelo do rebanho, um exemplo do rebanho. Tá, e o que é episcopado? Vamos lá. Olha só, 1 Timóteo. Volta lá em 1 Timóteo. O capítulo 3, novamente. Vamos dar uma olhada lá. Lê para nós aí do 1 até o 7. Primeiro Timóteo. Isso. De 1 ao 7? Isso. É a minha vez, ô professor? Pode ler. Paulo, é aqui, né? Pode ler. 1 Timóteo 3, 1 ao 7. Ah, tá. Espera que eu estou errado aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa,
terá cuidado de Deus, da igreja de Deus? Não, neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso. Então vamos lá. Aqui ele está trazendo uma qualificação de um líder, seja pastor, ou bispo, ou presbítero, é a qualificação. A gente estendendo tudo isso daí, essa qualificação é para todo o cristão. Porque para ser um bispo, um presbítero, um pastor, ele já deve vir com essa característica. Então ele deve ser um cristão já com essa característica. Então todo cristão deve ter essa característica que está dizendo aqui. Então olha só, deve ser fiel à palavra. É uma excelente obra. Ele será cobrado por isso. Então o que ele deve ser? Irrepreensível. Primeiro ponto. Certo? Irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Então, olha bem, só um minutinho, Creuza. Esposo de uma só mulher. Você que está falando esposo é um homem. É papel do homem. Tá? Então é papel do homem. Esposo. Não está falando esposa de um só homem. Esposo. Outra característica. Temperante. Né? Temperante, que ele não seja nervoso. Sóbrio. Não beberrão. Modesto, hospitaleiro. E olha o ponto principal. Apto para ensinar. Então, para ele ensinar, ele deve conhecer. Ele deve estudar. Ele deve aprender e depois ensinar. Apto para ensinar. Ele deve conhecer toda a palavra. Então, ele não deve ser alguém já colocado assim porque é bonito ou fala bem. Ou se ele não conhecer a palavra, não adianta de nada. Ô, Cleusa, você tinha erguido a mão. Você quer falar alguma coisa? Ah, eu quero. Sabe por quê? Porque isso aqui me deixa muito confusa. Certo. Porque tudo isso daqui é o que a gente não vê hoje, né? Eu não vejo. Eu já fui em igreja e saí dessa igreja e já fui para outra por não ver essas qualificações aqui. Aí você fala, aí a pessoa fala assim para você, ó, mas se você for na igreja e ficar prestando atenção nisso, você não vai frequentar nenhuma. Isso me dá um reboliço na minha cabeça muito grande. Entendeu? Entendi. Então, aí é onde entra o conhecimento, né? Aí para você ver que as igrejas não era para ser várias, era para ser uma única seguindo esses ensinamentos, e não várias. O problema de ter várias aí, por quê? Porque acabou caindo nessa divisão. E quando cai nessa divisão, cada um vai colocando a sua doutrina. Então deve seguir esses ensinamentos. Eu não sei onde você frequenta, mas onde eu frequento, o Gaspar também lá na cidade dele, ele frequenta a mesma que eu frequento, nós seguimos esses ensinamentos. Nosso pastor é Jesus Cristo. Lá são vários homens que realizam o trabalho, de acordo com o conhecimento e o dom que cada um recebe. Tem aula das mulheres, tem aula das crianças. Mas vamos lá, vamos para a leitura, tá? Aqui é a qualificação. Realmente, nos dias de hoje, nós não vemos. Eu tenho um vizinho que ele está no 3º casamento e é pastor. E eu chego, falo para ele, falei, você está certo com o que a palavra está dizendo? Tudo bem, está no 3º casamento, ele pode buscar a Deus, ele deve buscar a Deus, mas não deve exercer função dentro da igreja. Principalmente como pastor ou bispo ou presbítero. Por quê? Porque a palavra é bem clara. A palavra é bem clara. Ele deve ser esposo de uma só mulher. Aí continua, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, pegado ao dinheiro, né?
Ele deve governar bem a sua casa. Seus filhos devem ser criados sob disciplina, com todo respeito. A Bíblia nos ensina que devemos criar nossos filhos com disciplina. Se preciso for, vai lá e dá uma chicotada nele. Se preciso for. Se não, vai passar vergonha. E ele fala, se alguém não sabe governar a própria casa, como que vai cuidar de uma igreja? Não seja neófito. O que é neófito? É novo convertido, novo na fé. Por quê? Porque ele não tem todo o conhecimento bíblico para estar seguindo este papel. Então aqui deixa bem claro, Tito também repete essa mesma instrução. No livro de Tito, capítulo 1, ele repete a mesma instrução. Então o que é o episcopado? É a função do bispo. Ou a função... Eu vou terminar aqui porque está acabando nosso tempo, tá? Só quero terminar esse slide aqui. Então eu só vou dar uma adiantada aqui, tá bom? Aí depois a gente abre um pouco as perguntas. Então vamos lá. Olha só. As qualificações, seja bispo, presbítero, pastor, se você continuar, depois vocês dão uma leitura, que na próxima aula nós vamos entrar nesse ponto, aí dos versículos 8 em diante, é do versículo 8 em diante, que se estende para todo cristão. Para todo o cristão. Todo. Principalmente para o líder. Vamos falar líder? Então tá. Vamos para o outro ponto. Ele tem que ser solteiro? Não. Está negligenciando a palavra. Porque aqui está bem claro, esposo de uma só mulher, deve ser casado e deve ter filhos. Tá? Então não deve ser solteiro. Então veja bem, as igrejas evangélicas e até a própria igreja católica está fora do contexto bíblico. Não sei se tem também aí católico, mas está fora do contexto, tá? Eu era católico. Olhando aqui, um padre, ele pode ser o líder da igreja? Não, porque ele é solteiro. E a palavra deixa bem claro que deve ser casado e deve ter filhos. Deve ter filhos. Então, olha só aí, ó, as qualidades de um líder. Ele deve ser irrepreensível, preenchendo a lacuna aí. Esposo de uma só mulher. Ah, está no segundo casamento. Tira, deve sair, porque ele vai sofrer muito na mão de Deus. Deve sair desse posto. Ele pode continuar participando, ele deve continuar buscando a Deus para ter misericórdia. Temperante, sóbrio, modesto. Esta passagem, ela escandaliza as igrejas de hoje. Essa e aquela que nós lemos da mulher, que é logo aqui o capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, do 8 até o 15, escandaliza as igrejas. As igrejas não ensinam isso. Por quê? Porque vai contra o princípio delas. Vai totalmente contra. Então ele deve ser modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então para ele ensinar, ele deve conhecer a palavra. Então se ele conhecer a palavra e ele não ensina esse ponto, porque ele está vivendo, porque, olha só, se ele está vivendo esse ponto, ele está no segundo ou terceiro casamento, e ele está ensinando, ele não vai ensinar isso nunca. Por quê? Porque ele vai contra os princípios que ele tem. Ele está negligenciando a palavra de Deus. E todos que estão ouvindo também estão participando. Não tem essa, não é história, é lei. Se alguém é condenado, vai perante um juiz aí civil, porque ele cometeu um delito. E outra pessoa que estava junto, não, a pessoa estava junto, mas ela não cometeu, mas estava junto, também vai. Por quê? Porque estava junto. Não é isso que acontece? Se alguém é condenado, mas outra pessoa não fez, mas eu não fiz nada, mas você estava junto? Estava, então você também estava apoiando. Então você também vai, também é condenado. Então, se a pessoa que está nessa condição, ela continua na liderança, continua ensinando, ela não vai ensinar esse ponto. E aqueles que estão ouvindo também acaba seguindo ele, vai para o mesmo caminho. Então, ela deve ser apta para ensinar, deve conhecer toda a palavra e ensinar toda a palavra. Ela não pode omitir nenhum ponto da palavra. É nenhum dia que ensina? Não. Mas deve levar esse conhecimento. Então, deve conhecer a palavra de Deus. Não dado a vinho, não beberrão, não violento, porém cordato,
é inimigo de contendas, não fofoqueiro, não avarento, não apegado ao dinheiro, que governe bem sua casa, que anda os filhos sob disciplina, não seja neófito, não novo na fé, deve conhecer bem a palavra, tá? Então ele não deve ser um convertido há pouco tempo, porque ele não conhece toda a palavra ainda, e deve ter um bom testemunho dos de fora. Deve ter um bom testemunho de seus vizinhos, amigos, parentes, deve ter um bom testemunho. Então essa é a qualificação do presbítero, de um líder de uma igreja. Tá? Então, assim, realmente, hoje as igrejas estão divididas por causa das doutrinas, cada um coloca sua doutrina, aí permite toda essa situação. É triste esta realidade. Acontece hoje. Infelizmente, não dão muita importância no que está escrito. E a palavra de Deus é uma só. Na aula passada até estava falando aqui, olha só, o Gaspar está lá em Moçambique. É a mesma palavra, gente. A palavra é a mesma para hoje, para ontem, foi ontem, hoje, amanhã. É mesmo no Brasil, é mesmo lá em Moçambique, é mesmo em qualquer lugar do mundo, a palavra é a mesma. A única coisa que se renova diariamente é a misericórdia de Deus. Mas a palavra permanece a mesma. O ensinamento é o mesmo. O problema é que nós, homens, modificamos a palavra. E criamos situações aí que não está na palavra. E colocamos na cabeça das pessoas que está certo. Mas a palavra nos mostra que está ao contrário. Então, eu vou terminar essa aula aqui por hoje. Tá? Deus abençoe a vida de cada um. Se alguém quiser conversar comigo pelo WhatsApp, estou à disposição. É claro, tem momentos, às vezes, não vou conseguir responder num ato, por causa do trabalho. Né? E quando a gente está trabalhando, tem que se dedicar um pouquinho, mas vou só encerrar aqui a gravação. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, tá bom?